Oi, eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Gege. A nossa conversa de hoje é sobre Natal e planos para 2026. Antes de eu entrar no nosso conteúdo de hoje, tem algumas coisas que eu queria dizer, já meio que tipo dando alguns informes. Eu tinha previsto o lançamento do meu primeiro livro sobre partitude agora para o final de novembro. Só que esse segundo semestre foi um segundo semestre muito tumultuado. Sejam pelas aulas na universidade, que meu contrato já acabou, então no próximo ano é uma tarefa a menos de planejamento, de dedicação, de escuta, de disponibilidade. Seja porque nesse semestre eu prestei 2 concursos públicos, o que também é extremamente cansativo, mental, física e financeiramente falando, e também tem um desgaste emocional muito grande. E a gente estava na segunda etapa de implantação da clínica, que também demandou muito esforço mental e emocional e financeiro, até mais do que eu tinha previsto. E a gente, agora nesse final de ano, então tem feito algumas ações de arrecadação mesmo de recurso para a clínica, dentre elas a possibilidade de você que está aí me assistindo assinar a plataforma de Gege com um super desconto de R$ 1.200 para R$ 300 e ainda ganhar um brinde da marca África Line, um presente, não é nem um brinde, é um presente, que é uma marca aqui de Salvador que produz peças em couros, búzios e tecidos africanos, desde vestuário até acessórios. Então, se você quiser saber como você pode assinar a plataforma de Gege por R$ 300, uma plataforma que tem mais de 100 horas de conteúdo gravado de letramento racial em várias áreas, conteúdos criados por mim ou por pesquisadores convidados, todos os cursos com certificação, com apoio bibliográfico, a sua chance de ouro chegou agora. Você vai pagar R$ 300 e vai acessar para o resto da sua vida todos os conteúdos desenvolvidos na plataforma, os atuais e os que ainda virão. Em relação ao livro, das pessoas que compraram, eu peço para vocês um pouquinho mais de paciência, que ele já está indo para a mão da editora, né, da pessoa que vai fazer a editoração do livro para mim, antes de eu poder seguir o trâmite, né, de publicar mesmo, imprimir, tal. E fica também um convite para você que ainda não adquiriu o seu exemplar. Aqui embaixo do vídeo tem o link para poder fazer a compra na pré-venda. Então fica também para você esse convite. Tanto o livro quanto a assinatura de Gege, você pode pagar ela no Pix ou no cartão de crédito. Bom, informes iniciais dados, eu estava angustiada para compartilhar isso. Não sei se vocês perceberam, mas hoje a gente está num cenário novo, porque hoje eu estou na sala de casa e não estou no meu quarto. Esta aqui atrás de mim é a Maria Padilha, Laroie, minha senhora. E então, vamos lá ao que nos interessa. Em todo final de ano, eu tenho um ritual. Deixa eu voltar umas casas, peraí. Eu sempre fiquei me perguntando até que ponto as coisas que eu vivi na minha vida, desde a minha infância até agora na idade adulta, elas poderiam servir para alguém, para alguma coisa. Sempre eu tive para mim muito claro de que não tinha nenhum valor no que eu tinha passado, né? Compartilhar a minha experiência de vida, dos traumas da infância, dos traumas da vida adulta, das dificuldades da adolescência, não poderia trazer para as pessoas nenhum tipo de efeito. Mas para mim, poder falar sobre isso tão abertamente, francamente, ser acolhida pelas pessoas, eu adoro quando eu vou nos lugares e eu encontro pessoas que seguem o canal ou que me seguem no Instagram, pessoas que de fato gostam do trabalho e gostam de mim. Isso me fez nesse ano, e olha, esse ano eu fiz 40 anos, ele é um ano de virada. Inclusive, esse ano eu quase não postei vídeo, porque eu tive que lidar com tantas coisas no âmbito pessoal que eu achava que o que eu estava vivendo não tinha nenhum interesse para as pessoas, né? A experiência de fazer concurso, de lidar com o fracasso, de não ser aprovada, de se preparar, de ter uma expectativa para aquilo. As dificuldades de trabalhar numa universidade pública como professora substituta, todas as tensões que isso envolve, a relação com os alunos e as alunas, o processo de você coordenar um mecanismo que é uma clínica popular com vários profissionais e várias demandas e todos os processos que eu aprendi disso, eu achava que isso não tinha nenhuma finalidade. Então, como eu não tinha nenhum outro assunto para compartilhar no canal, para mim, eu não precisava dizer nada. Todo final de ano, eu jogo búzios e jogo tarô para poder ter uma perspectiva do próximo ano, né? A minha taróloga é a Darlene Maravilha, que eu já indiquei ela para várias pessoas.
ela é incrível, fantástica, ela é muito certeira nas previsões e nas análises que ela faz. Nesse ano não foi diferente, mas além do Búzios, para poder entender meu Odu do próximo ano, e o tarô para conseguir ter uma avaliação assim mais pontual, né, mais próxima do meu cotidiano, eu fiz uma análise cabalística do meu nome, da minha data de nascimento, para entender algumas coisas mesmo da minha vida, né? Alguns caminhos, por exemplo. Por mais que eu tente me afastar da psicanálise, e eu penso a psicanálise como um lugar importante de cuidar da nossa subjetividade, mas eu me vejo envolvida com ela, esse lugar do cuidar, né? Eu sou uma pessoa afeita para o cuidar, eu sou uma pessoa movida para o cuidar. Em partes tem a ver com os meus traumas de infância, a gente cuida na expectativa de tentar tapar aquele buraco de quem não foi cuidado, mas me faz espiritualmente bem poder apoiar as pessoas. E aí, então, uma das coisas que saiu na minha cabala foi a questão de que, além de eu ter um dom com a voz, uma habilidade de se comunicar, algo que eu herdei da minha própria ancestralidade, desse lugar do qual eu fui destinada por Zambi a seguir, havia coisas na minha própria experiência que poderiam ser importantes para as pessoas. Então, a recomendação, o conselho que eu recebi da Cabala foi que eu comunicasse de forma honesta com as pessoas as minhas perspectivas de mundo, porque isso poderia apoiar outras mulheres, outros homens que vivenciam experiências semelhantes à minha, que não são poucas pessoas que passaram por situações de violência na infância, de privação econômica, que tiveram que lidar com a violência psicológica de relacionamentos na vida adulta, que isso de alguma forma poderia impactar as pessoas. E eu fiquei com isso muito na cabeça. Eu fiz esse jogo do último vídeo para esse aqui agora, que eu falei da Virgínia. E aí tem outras coisas depois que eu fiz o vídeo que também ficou circulando na minha cabeça, né? Essa noção de quanto o corpo pra gente, enquanto pessoas afrodiaspóricas, ele é importantíssimo na constituição de quem nós somos. A nossa autoimagem, a nossa projeção, a nossa perspectiva de mundo. Ao mesmo tempo que a gente vê também nos corpos negros das passistas esse embranquecimento, né? O gesto enquanto técnica. O gesto deixa de ser algo que comunica e passa a virar uma técnica, né? E ele é tão técnica que ele pode ser ensinado. O gesto, enquanto ferramenta de comunicação, nasce da relação entre os sujeitos, das subjetividades e dos territórios. O gesto, enquanto técnica de samba, de como posiciona a mão, de como fala de si, vem dentro de uma perspectiva da técnica. E essa técnica é um traço do embranquecimento, porque o mundo branco ocidental, que é este que nós vivemos, ele é uma grande tecnologia gestada na Europa e implantada nas Américas, né? Não tecnologia enquanto inovação, mas tecnologia enquanto um conjunto de técnicas para uma finalidade. Mas também fiquei pensando muito sobre os nossos desafios, ou talvez os meus desafios, a partir desse lugar, né, de estar neste mundo, nesta dimensão, para ser alguém que se comunica e que compartilha ideias para o cuidado, para o progresso, para o crescimento. É até meio estranho para mim me ver nesse lugar de uma pessoa que tem uma coisa importante a dizer e que com essa coisa pode impactar a vida de uma outra pessoa. Eu criei o coletivo de Gede para um lugar para me salvar do racismo, para me salvar da solidão, para me salvar do medo do fracasso. E hoje eu vejo ele como esse lugar que, pelos relatos que eu escuto das pessoas, como esse lugar de poder mesmo, né? De mudança pela fala, por aquilo que eu falo. E é muito curioso isso pra mim, porque eu venho progressivamente, desde quando eu comecei o tratamento de borderline, num processo de aprender a me olhar de um jeito mais amoroso, acolhedor, afetuoso. E de reconhecer também, né, as minhas qualidades, os meus poderes, as minhas possibilidades, aquilo que eu sou de fato. De todo modo, o que eu queria trazer para a gente pensar sobre o Natal é que, embora ele seja uma época cristã, ele tem um valor cultural, né, ele tem um valor simbólico muito grande na nossa comunidade negra, sobretudo, porque ele lida com coisas que, para nós, de algum modo, elas são delicadas.
O Natal, ele lida com a ideia de perdão e reconciliação. Os nossos históricos familiares de profunda violência, de abandono, de rejeição, perdoar e se reconciliar não é uma tarefa fácil. Você perdoar a si mesmo, perdoar os seus pais, perdoar seus irmãos, perdoar seus filhos, perdoar seus amigos, não é uma tarefa fácil. O perdão não é só um desejo, ele é uma ação. E ele passa por ter que lidar com os nossos sentimentos ou os ressentimentos, que são os sentimentos que ficam escanteados, né? O que é um ressentimento? É um sentimento que você não elaborou e ele fica em algum lugar ali perdido. Mas ele não está perdido fora do seu alcance. Dele emana toda a dinâmica emocional para lidar com os seus sentimentos. Então, uma pessoa ressentida é uma pessoa que não tem estrutura psíquica e nem estrutura cognitiva para lidar e elaborar aquilo que ela sente. A raiva, o medo, a insegurança, a frustração e, inclusive, os seus próprios defeitos e limitações. Essa parte de ter que elaborar os nossos sentimentos para que eles não virem ressentimentos, para que a gente consiga, de fato, estabelecer uma relação de perdão, ela é difícil porque nós somos sujeitos socializados com zero inteligência emocional. Eu lembro sempre de uma frase do Emicida que ele dizia que na casa dele, educação era com pau. E muitos de nós passamos por isso, não tem novidade nisso. Ao mesmo tempo, a gente não pode cair numa armadilha de achar que essas coisas não influenciam nas pessoas que nós somos hoje. Que essas experiências infantis, essas experiências comunitárias de violência, essas experiências de medo, de rejeição, de insuficiência, que elas não vão reverberar em quem nós somos. Elas são os nossos ressentimentos que impedem que a gente consiga estabelecer uma relação de perdão conosco e com o mundo, principalmente com aquelas pessoas que nos machucaram, para reconciliar. O que é a reconciliação? É o movimento de você conseguir encontrar um acordo. É quando você estabelece, apesar dos ressentimentos, você elabora eles e estabelece um espaço de acordo. Para nós isso é muito difícil. A gente tem mágoas de coisas que a gente nem lembra. Eu tenho uma memória física de quando eu era um bebê de colo e eu me lembro de estar no berço, desconfortável, talvez cagada ou mijada e com fome, alguma coisa nesse sentido. Ouvir as pessoas ao meu redor, eu lembro do corpo frio por causa do xixi, que hoje eu imagino que seja o xixi, e o desconforto da fome, a sensação de desconforto da fome, sensação essa que me perseguiu durante muitos anos na minha infância, e até uma boa parte da minha adolescência e da minha vida adulta. E ouvi barulhos em volta do berço, o quarto estava meio escuro, e essas pessoas não vinham até mim, vêm ver como eu estava. E essa memória se concilia com uma coisa que a minha mãe sempre diz de mim, que eu era um bebê muito tranquilo, que eu acordava, ficava no berço quietinha, muitas vezes cagada e mijada, e que eu não chorava, eu não dava um pio, que eu não dava trabalho para ela. Pode ser que a minha memória física seja uma reescrita dessa fala da minha mãe, e que justifica muito das percepções que me atravessam enquanto uma pessoa border, né? Esse medo de ser abandonada, o pavor da rejeição, a dificuldade de conseguir fazer valer os meus sentimentos, porque de repente se eu me impor para a pessoa, ela pode não gostar mais de mim, e aí eu vou voltar para aquele lugar do berço sozinha, abandonada, com fome, com frio. Essas memórias antigas, elas falam muito da gente no nosso dia a dia. Falam das escolhas profissionais que a gente faz, falam da dificuldade que a gente tem de colocar limites, elas falam da forma como a gente lida com os sentimentos. Tem gente que não sabe, eu vou falar uma coisa aqui clichê, e que pode parecer gordofóbica, mas ela não é, porque quem não sabe elaborar seu sentimento e exteriorizar o seu incômodo, engole ele. E aí estabelece com a comida uma relação de compensação. Porque o nosso psiquismo, ele precisa de alguma forma extravasar aquilo que incomoda ele. Se ele não pode estabelecer um confronto direto com o objeto de incômodo, com o objeto da violência, ele sublima isso para outras formas de produção de vida, dentre elas para os comportamentos compulsivos. E principalmente o comportamento compulsivo da alimentação. Por quê?
Quando se come compulsivamente, estabelece sempre um movimento de estar muito cheio. E aí esse vazio da falta, do abandono, da rejeição, da violência, é preenchido pela comida. Mas também é preenchido pela dependência emocional. Dependência emocional é você depender do outro para te regular emocionalmente. Dependência emocional é você depender de situações externas a você para que você consiga se sentir equilibrado e bem consigo mesmo. O ponto é que não dá para controlar o externo. A gente malemar consegue controlar a gente. E aí a necessidade de controlar esse externo cria na gente uma ansiedade de separação, desenvolve na gente uma ansiedade de rejeição, desenvolve na gente uma ansiedade de controle, uma necessidade de controlar as coisas, de determinar como elas vão ser, do tempo todo dizer como elas funcionam. E diferente do que a gente poderia supor, ok, eu não posso lidar com objeto de violência, então eu vou sublimar esse objeto de violência em algo que vai ser essa dependência emocional. Não faz a gente feliz. Porque não existe para o cérebro movimento de compensação. O que existe para o cérebro é movimento de acomodação. Lembrando aí o Vygotsky, que eu vi tanto nesse final de semestre no trabalho dos meus alunos. O Vygotsky vai dizer que o nosso cérebro aprende quando ele acomoda as coisas. Então, para ele acomodar algo novo, algo antigo tem que ser desacomodado. Então, parte do desenvolvimento humano é estar permanentemente em movimento e, por consequência, nesse desequilíbrio. Desacomodar, acomodar, desacomodar, acomodar. Essa ideia de compensação gera para o nosso sistema psíquico muito mais frustração, porque aquilo que você de fato deseja, você não consegue alcançar, porque você está compensando a falta, mas a falta continua operando. A insatisfação, o medo, a rejeição, a frustração, a baixa autoestima, ela continua ali. Ela só foi compensada com uma roupa nova, ela só foi compensada com um namorado novo, ela só foi compensada com uma promoção, ela só foi compensada com um mimo, ela só foi compensada com alimentação desregulada, ela só foi compensada com múltiplos parceiros, porque muitas vezes pessoas substituem a falta de afeto físico, do abraço, do toque, que não recebeu da família, com um comportamento sexual exacerbado, né? De ter muitos parceiros como uma forma de ter muito afeto. Ou tenta reescrever a história do abuso, achando que se tiver o controle, vai conseguir superar o impacto, o buraco que a experiência do abuso na infância deixou. E que, muitas vezes, esse movimento de compensação, então agora, se eu determinar para o parceiro o que eu quero, se agora eu disser o que eu quero, se agora eu fizer o que eu quero, eu consigo retomar o controle que o abuso na infância tirou de mim, mas isso não resolve o problema, porque o cérebro, ele não elabora compensação, ele só elabora acomodação. Para acomodar, tem que desacomodar. Como é que a gente desacomoda as coisas? Tirando ela dos seus lugares. Esse é o trabalho da análise, né? Fazer uma faxina mental e reorganizar para que você consiga acomodar. A questão é que as memórias são igual Ibá. Sabe Ibá de terreiro? Cuxicama na Angola, Igibá no Nagô. O Ibá, ele é um objeto que ele tá ali. E ele acumula as suas memórias ancestrais. Ele acumula todos os momentos que você deu de comer pro seu ori, e ele comeu também. Ele acumula todas as suas experiências com ele, todas as cussacas que você fez, né? Todas cusaca não, os ossás que você fez. Ele acumula todos os sentimentos que você devotou a ele. E, curiosamente, é o mesmo objeto de quando você se iniciou. Porém, obrigação após obrigação, ano após ano, ele se torna mais pesado. E aí, cada vez mais, é mais difícil de locomover esse Ibá. Assim é a memória. Ela fica ali, incrustada no cérebro. E quanto mais a gente demora para conseguir elaborar ela, mais dentro do cérebro ela fica grudada. E aí ela se reorganiza, se reaparenta de outras tantas coisas. Por isso que a gente repete ciclo. Ano após ano a gente repete ciclo.
Ano que vem eu vou perder 20 quilos. Tô precisando, tô muito gorda, tô muito pesada, não consigo amarrar o tênis, sofro para subir a escada, não tô feliz com o meu corpo, eu vou perder 20 quilos. Aí o nosso psiquismo fala assim, será que você vai perder 20 quilos? Porque você ainda não aprendeu a se cuidar. Você não aprendeu a se priorizar. Porque para ter disciplina de academia tem que se priorizar, meu bem. A louça tá na pia. Mas e aí? Vai pra academia ou vai lavar a louça? Vai sair para caminhar ou vai ficar em casa preparando a comida dos filhos mais velhos de 20 anos? Você vai se priorizar, dizer que a sua saúde, a sua estética é importante, ou sempre vai pagar a academia, vai comprar um monte de roupinha bonita na C&A, mas sempre vai ter uma desculpa mais importante para ir para academia. Por isso que as nossas metas do próximo ano muitas vezes não funcionam. Porque a gente não está acomodando coisas novas. Que a gente precisa desacomodar coisas antigas. A gente está só compensando. E a compensação não funciona para o psiquismo. A compensação é um mecanismo de autoenganação. Agora veja, desacomodar é algo trabalhoso. Não é uma coisa simples você desacomodar um sentimento, uma memória, uma percepção, uma autoconstatação de si. O movimento de você desacomodar, ele exige de você muita energia psíquica. Muita. Só que o trabalho suga a sua energia psíquica. O relacionamento suga a sua energia psíquica. A maternidade suga a sua energia psíquica. A paternidade suga a sua energia psíquica. E quando é que sobe a energia para você lidar com as suas questões? Por isso que momentos de solitude, você com você mesma, lidando com as suas coisas, pensando os seus projetos, executando coisas que você gosta para o seu prazer, são fundamentais. E, como diria Vygotsky, o sujeito em desenvolvimento, independente se ele é uma criança, se ele é um adulto, se ele é um jovem, um idoso, se é uma pessoa com ou sem deficiência, mas o sujeito em desenvolvimento, ele sempre vai precisar de um sujeito mais experiente, que é o que ele chama de mediador. Alguém com mais experiência para te apontar possibilidades, para te ajudar a segurar a onda da desacomodação, porque tem que segurar a onda. Porque não é fácil, é trabalhoso, é dolorido, é cansativo. Às vezes você muda, mexe, limpa e ainda tem sujeira. Esse sujeito experiente pode ser o seu analista, pode ser o seu psiquiatra ou a sua psiquiatra. Esse sujeito experiente pode ser o seu líder religioso, uma pessoa que você confia, para que te aponte caminhos. E aí, um monte de coisa que os coaches falam, de se conecte com quem tem a mesma vibe que você, porque se você é uma pessoa que vê defeito em tudo, porque você acumulou ressentimentos negativos, e você estiver com pessoas que pensam da mesma forma, você vai se afundar nesse mesmo sentimento. Desacomodar para acomodar não é fácil. Por isso que a gente compensa. Mas o meu convite para o seu 2016 é pare de compensar. Comece um processo de desacomodação para acomodar coisas novas. Aceite o desequilíbrio como parte da vida. Aceite que o que você viveu no passado, você não vai poder mudar. Só que o passado é aquilo que nós não temos gestão. O presente chama presente porque, de fato, ele é uma dádiva. Você pode hoje escolher novas formas, novos caminhos, novos jeitos. E você pode buscar apoio para isso. Existem várias formas desse apoio. Para 2026, eu tenho metas materiais que eu quero realizar. Mas a minha meta de ouro, meu Gold Goals, acho que é assim que fala, Gold. Eu acho que é Gold Goals. A minha meta de ouro é me priorizar. Estar inteira na minha relação comigo mesma. Em todos os sentidos. E em hipótese alguma, esquecer quem eu sou e o poder que eu tenho. Não um poder financeiro, mas eu tenho um poder que eu aprendi, eu acho que eu nasci com ele e a vida fez eu aprimorar, que é a capacidade de criar coisas extraordinárias, de criar, de gestar, de compartilhar conhecimento, de orientar as pessoas, de motivar as pessoas, porque
Xangô me fez uma pessoa extraordinária. Zambi Umpungo me fez uma pessoa extraordinária. E por mais que seja talvez até arrogante dizer isso em voz alta, mas cara, humana, depois de tudo que eu passei na minha vida, tudo, e não foi pouca coisa, hein? Eu não enlouqueci. Eis-me aqui, seguindo em pé, caminhando, e eu preciso honrar o meu esforço. Feliz Natal pra você. Feliz Natal pra sua família. Que se não for possível perdoar e reconciliar, que você se escolha, que você se proteja, que você se priorize. Tá tudo bem passar o Natal sozinha. Não tem nada errado. Eu vou passar sozinha. Só eu e meu cachorro. E vou passar sozinha porque pra eu ir pra São Paulo, pra ficar com a minha família, eu precisava organizar o meu cachorro e ele tá doente. E eu não posso deixar meu cachorro doente pra trás. Então eu escolhi estar com o meu cachorro. Foi uma escolha. E iria para São Paulo com briga, quebra-pau, e gritação, e falação, e fofoca. Que é isso? Entendeu? É isso. Essa é a vida. E tá tudo certo. Então, se você vai ficar sozinha, amor, é nós. Tamo juntas. Não se reprima. Priorize você. Bote uma roupa bonita e vai pra sala. Eu vou brincar de karaokê até eu cansar, porque eu adoro brincar de karaokê. Coloca uma roupa bonita, vai pra sala, faz uma comida gostosa ou encomenda uma comida boa. Sabe, arruma a sua casa, se você quiser botar enfeite de Natal, coloca seu enfeite de Natal. Tira um monte de foto, coloca no story, coloca no feed, porque você tem que celebrar a sua vida. Você tá viva, viada. A vida te trouxe até aqui. Apesar de todas as desgraças que lutam contra a gente, todos os ajoguns do capitalismo e do racismo, nós estamos aqui. Então celebre você. A sua vida, o seu corpo, a sua memória, quem você é. E se você também tá aí, homem, sozinho, não fique triste, tá tudo certo. O amor mais importante é o amor que a gente dá pra nós mesmos. Sem esse, nenhum outro amor é possível, já dizia Mama Ru. Então, Feliz Natal. Não sei se a gente se vê antes da virada do ano, talvez sim, talvez não. Eu queria muito me desligar, assim, tipo... sabe, desinstalar o WhatsApp de celular e ficar flutuando no mundo, assim, por um tempo. Porque realmente foi um ano puxado e um segundo semestre, assim, doideira. Foi muito desgastante esse segundo semestre. De toda forma, pra mim vai o meu agradecimento. Nós estamos desde 2014 juntas, juntos e juntos. Pra você, pessoa não binária também, aproveite seu Natal. Todo mundo, não binário, pan, travesti, trans, cis, hétero, homo, gay, sapatão, lésbica, todas as denominações, todas as cores, todos os formatos. Celebre você, se não houver mais nada a celebrar, certo? Bom, de toda forma eu agradeço a sua audiência que ficou aqui até o final. Não esquece, você pode ser assinante da plataforma de Jeje no plano vitalício, pagando uma vez e acessando pro resto da sua vida, da minha vida ou da vida do DJ, o que vier primeiro. E ainda vai ganhar um presente especial, uma cortesia da Africa Lion. E se você quiser adquirir o livro, tá aqui embaixo o link. E as pessoas que são membros do canal, meu muito obrigada, minha gratidão, o meu axé, o meu engunzo. E se você ainda não é membro do canal, chegou o seu momento. O link tá aqui embaixo. Feliz Natal, gente! Que esse Natal seja um Natal de amor e de prazer, nem que seja da gente com a gente mesmo.